Pronto. E depois eu faço a pregação das cenas. Então, boa tarde para todos. Boa tarde. Meu nome é Márcia. Então, hoje pouco eu não conhecia a Marcos Vinícius, com prazer. Mas a gente convidou vocês aqui para esse culto de ação de graças. Desculpa por estar apertadinho, mas vai ser muito bom ter vocês aqui. Zé Carlos, você pode fazer uma oração para a gente, por favor? Senhor, nós queremos agradecer pelo que o Senhor tem sido nas nossas vidas, em primeiro lugar. A oportunidade de estarmos aqui, não passava pela nossa mente isso, mas a palavra do Senhor diz que tudo coopera, né? Por bem daqueles que amam a Deus, e o Senhor sabe o motivo pelo qual estamos aqui, em primeiro lugar, agradecer, que o Senhor esteja recebendo os nossos agradecimentos, tudo que for feito aqui seja feito para honrar, bendizer o nome do Senhor. A felicidade e a alegria que o Senhor proporcionou esse lar é algo que nós queremos, na medida do possível, agradecer ao Senhor, porque nós não vamos esgotar todos os motivos que nós temos para agradecer ao Senhor, que o Senhor é um Deus de graça. Abençoa tudo que for feito aqui, te agradecemos por esse privilégio de estarmos aqui. Que o Senhor esteja recebendo aí nos altos céus como um cheiro suave à narina do Senhor. É o que nós pedimos, agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Olá, queridos, boa tarde, eu me chamo Rodrigo, muito prazer, você que eu não conheço, eu sou pastor da Márcia de Marquinhos, e a gente está reunido aqui para uma celebração de ação de graças, né? E eu queria ler um texto com vocês, está em Lucas capítulo 17, se você quiser me acompanhar na sua Bíblia digital, na sua Bíblia física, Lucas 17, a partir do versículo 11. Eu vou ler numa versão um pouco mais atualizada, contextualizada, mas a essência é a mesma, não vai ter dificuldade de você entender, tá bom? Lucas 17, a partir do versículo 11. Uma história muito comum, muito conhecida por todo mundo, que conhece um pouquinho da Bíblia. É a história de alguns caras que foram curados e só um voltou para agradecer, ok? E aí eu queria ler com você. Começa assim a história. Enquanto caminhava em direção a Jerusalém, Jesus atravessou a fronteira de Samaria com a Galileia. Ao entrar numa cidade, 10 homens leprosos vieram ao encontro dele. Mantendo certa distância, eles ergueram a voz e suplicaram: Mestre, tem misericórdia de nós. Olhando para eles, Jesus disse: Vão, mostrem-se ao sacerdote. Eles obedeceram e, enquanto estavam a caminho, a lepra desapareceu. Quando percebeu que havia sido curado, um deles retornou glorificando a Deus em voz alta. Agradecido, ajoelhou-se aos pés de Jesus, pois não sabia como expressar sua gratidão. O homem era samaritano. Jesus perguntou: Não foram 10 curados? Onde estão os outros 9? Será que nenhum deles se lembrou de voltar para dar glória a Deus, a não ser este que é estrangeiro? Às vezes, para você que está ouvindo essa história a primeira vez, ou nunca não faz ideia de como é que é o contexto social e cultural daquela época, vou tentar te atualizar para ficar mais fácil para a gente entender. Leproso, naquela época, não era a hanseníase que a gente tem hoje. Você tem um remédio, toma uma doença de pele e é tranquilo de cuidar hoje em dia. Não era isso. Era um conjunto de mais de 10 doenças de pele juntas, ok? Que ia degradando e comendo o ser humano vivo. Sua pele ia apodrecendo, ele ia perdendo pedaços da sua pele. Automaticamente, como a medicina não era tão avançada, o que eles faziam? Eles excluíam essa pessoa do convívio. Quando era detectado que uma pessoa tinha lepra, essa pessoa ia para o Vale dos Esquecidos, que era no deserto, viver numa comunidade onde só as pessoas que eram rejeitadas pela sociedade por causa de doenças, algumas coisas assim, elas tinham que viver lá. Por quê?
Porque na cultura deles, quando você é impuro e você toca no puro, o puro se torna impuro, ou seja, é uma doença contagiosa. Então lá viviam mulheres com fluxos de sangue, pessoas com lepras e outras doenças mais. E acontecia que essas pessoas fora do convívio, elas eram retiradas, arrancadas do convívio familiar, independente da idade que tinham. E a casa tinha que passar por um processo de purificação muito grande, e o sacerdote tinha que ir lá, fazer um monte de coisa, e depois liberar a casa. Eles eram tipo a vigilância sanitária da época também. Então eles tinham que, depois de um tempo, liberar a casa. Só que essa pessoa, afastada do convívio, ela nunca mais podia ter contato com seus parentes. E mais humilhante ainda, ela andava com um sino, mas alguma coisa que era um barulho, que quando as pessoas saudáveis estavam passando no caminho no deserto e encontravam com ela, ela tinha que tocar esse sino de longe e dizer, olha, leproso, leproso, leproso. Para que as pessoas pudessem passar ao longe dele, para não correr o risco de serem contaminados. É o tipo de doença que a gente está falando aqui. Então essas 10 pessoas que viviam junto, eram tipo uma mini comunidade. Eles só tinham aqueles para viverem juntos. Então eles viviam naquele formato, juntos, esperando que por um dia, talvez, as coisas pudessem mudar. Certo? Então esse é o contexto do texto que a gente está conversando aqui. O que é uma celebração de ação de graças, um culto de ação de graças? O William Shakespeare tem uma frase que diz assim: gratidão é o único tesouro dos humildes. Gratidão é o único tesouro dos humildes. Para vocês estão falando baixinho, mas a voz de vocês entra aqui. Tá bom? Não quero dar muito barulho para vocês aí fora. Então ele diz assim, gratidão é o único tesouro dos humildes. O que é gratidão, então? Gratidão é a compreensão de que Deus está me trazendo exatamente aquilo que eu preciso, não aquilo que eu desejo. Isso pode ser um copo de água ou um grande desafio. Então o conceito bíblico de gratidão é eu entender que Deus me traz e ser grato por isso, que Ele me traz aquilo que eu preciso. Essas 9 pessoas não eram maus, de jeito nenhum. Eles, quando são curados, eles vão embora se apresentar ao sacerdote. Por quê? Porque eles queriam a carta, tipo carta de alforria deles. Se eles tivessem um documento assinado pelo sacerdote que eles estavam puros, eles podiam voltar para suas famílias. Eles não eram maus. Só que teve um cara no meio deles, e no meio do processo, parou. Colocou seus interesses, seu desejo pessoal e voltou. Eu não sei se você já percebeu, o texto fala que enquanto eles iam para o sacerdote, eles estavam sendo curados. Eles não tinham espelho. Como é que eles sabiam que eles estavam sendo curados? Um olhava para o outro. E de repente um falava, cara, regiana seu nariz. Voltou. Aí regiana olhava para mim e falou, Rodrigo, sua orelha está no lugar. E eles começam a constatar que à medida que eles vão caminhando, o corpo deles vai voltando e a lepra vai saindo. Então, nesse momento, esse cara decide voltar até Jesus para agradecer. Os outros 9 talvez tinham a mentalidade do direito. Qual que é a mentalidade do direito? Olha, eu pedi a cura. Ele me curou. Eu pedi, eu recebi. Está tudo certo. Está tudo certo, é meu direito, ele me deu. Agora é meu, eu faço daquilo que eu ganhei que eu quiser. Só que esse ele foi diferente. O que ele pensou? Eu vou voltar para agradecer. Eu vou voltar para falar com aquele cara, porque foi muito importante o que ele fez, ele mudou minha vida. Então o nosso desafio é sempre ser o único, ser esse único, ser aquele que volta para agradecer. E ser o único significa ser minoria. Ser esse que agradece significa ser minoria. Porque a maioria não volta para agradecer. Ser o único significa parar a jornada para agradecer, ou seja, colocar os desejos pessoais em segundo plano. Então, uma celebração de ação de graças é essa pausa para reconhecer aquele que fez por nós aquilo que nós não conseguiríamos fazer por nós mesmos. É reconhecer e agradecer aquele que fez por nós aquilo que nós não conseguiríamos fazer por nós mesmos. Certo? Então é por isso que a gente está aqui. Porque Márcia e Marcos decidiram fazer uma pausa na rotina
para voltar para agradecer. E hoje a gente vai ter a oportunidade de ouvir isso, ouvir o que eles vão contar para nós. E a gente vai falar sobre a bondade de Deus. E essa é a canção que a gente vai cantar agora, que fala justamente sobre isso, sobre a bondade do nosso Deus. Para a gente ouvir o motivo pelo qual a gente está aqui celebrando a Deus, agradecendo a Deus, fazendo uma celebração de gratidão. Vocês combinaram, né? Vocês combinaram já, né? Você fala aí, depois eu falo. Tá. Quero agradecer a todo mundo que está aqui, né? E cada um que pôde vir. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né? Por hoje poder estar aqui, né? Fazendo essa culto de ação de graça. Porque
Para mim foi, assim, lá no momento que eu machuquei, né, que senti a dor, aí fui pro hospital lá. Aí, no momento lá, foi que ele falou, diagnosticou que era trombose mesmo. Eu fiquei bem nervoso, preocupado, né? E aí já me levaram para uma sala, e aí lá eu pedi para Deus, né? Deus me acalma, né? Que eu tô nervoso, né? E aí veio o médico e falou, ó, fica tranquilo que hoje em dia os procedimentos, tem os remédios, tudo, que são bem avançados, né? Que vai ser bom, né? Que pode ficar tranquilo que não vai... Porque eu pensei também, nossa, vai cortar minha perna e, nossa, na hora tem um monte de coisa, né? E aí ele falou, não vai, hoje está bem avançado as coisas, não precisa... Tá morrendo sim, vai cortar a perna não, pô. Tá fazendo um projeto de madeira. Não precisa cortar a perna, nada, hoje em dia está bem... Aí eu fiquei bem mais tranquilo, né? E também depois com as mensagens de todo mundo que começou a mandar mensagem, né? Que estavam orando por mim, né? E isso também foi bem importante também para mim. Agradecer também a cada um que orou, que mandou as mensagens, que isso também foi bem importante também para mim. Com isso daí. E eu senti uma paz muito boa, assim, depois que o médico falou, né? E também com as orações, né? E as mensagens de cada um. E é isso que eu queria falar. Eu vou contar um pouco da história, eu acho que nem todo mundo participou muito de perto. Eu já tinha convênio médico há muito tempo, só que eu não sabia que depois de casado você tem 30 dias para incluir o cônjuge, que ele não teria carências. Aí com essa correria, então depois de alguns meses, vários meses, uns 6 meses mais ou menos, e eu fui fazer isso. Aí eu passei, fui na Unimed e justamente naquela semana ele começou a sentir dor. Aí ele ia ter carências, porque a gente não sabia desses 30 dias. E aí a gente foi no pronto-socorro. E aí o médico, a princípio, foi no meu aniversário, inclusive, foi um dia assim, eu falei, nossa, eu só queria um presentinho, né? Precisava ficar o dia inteiro fora, né? Vou sair de casa, vou passar o dia fora. Vou passar o hospital. Aí a gente fez uma série de exames, não deu nada a princípio. Aí o médico falou, olha, você toma esse remedinho tantos dias e tudo bem. Aí isso foi na sexta-feira. Sábado. Eu sei que no domingo a gente voltou porque as dores não passaram. Aí ele falou assim, você espera até terça-feira porque esse remédio demora um pouco para fazer efeito, então se continuar as dores vocês voltam na terça. Aí não passou, a gente voltou na terça, repetiu a sonografia, ultrassom, aí que deu que ele estava com trombose. Aí a primeira coisa que eu pensei foi assim, nossa, mas por que no primeiro ultrassom não deu? Será que fizeram errado? Né? A primeira coisa que você quer é culpar alguém, né? Aí eu falei, nossa, mas no primeiro não tinha? Aí no exame que foi feito não aparecia, eu não sei se eles não detectaram, porque se eu olhava para a perna dele, você via a veia assim, vermelha. E não estava inchada a perna, nada, só você via a veia assim e ele sentia dor. Aí eu sei que eu orei e falei assim, Senhor, mas trombose, né, uma coisa tão séria, né, vamos ver, na hora você fica um pouco perdida, mas você sente calma porque você sabe que ele está no controle, né. Aí eu fiquei um pouco com ele até esse momento do ultrassom, eles deixaram eu ficar com ele, depois levaram lá pra essa salinha que ele teve que ficar, falando que não podia mexer muito, e eu fiquei na recepção. Aí eu falei, nossa, ele vai ter carência, trombose, coisa séria, vai ter que internar. O médico tinha falado que tinha que internar. Eu falei, será que eles vão liberar? Aí
ficou aquela coisa, né? Ali a mocinha da... Isso foi na PUC. Aí a mocinha que faz que faz a internação, na verdade, ela veio falar comigo e falou, olha, a gente vai ter que fazer a internação dele. Eu falei, olha, mas ele tá na carência. Ela falou, a gente pode tentar, como é uma coisa séria, o médico tem que mandar um relatório para a Unimed, e aí normalmente acontece deles liberarem ou não. Aí tem que aguardar, início umas 3 horas, né, para aguardar. Aí vamos aguardando, a gente vai orando, vai conversando, aí falei tentei falar com a Rosilene, né, ela tem um trabalho muito, exige muito, mas mesmo assim ela viu a mensagem e respondeu. E enquanto isso também falei com o grupo. A Fabi foi uma pessoa assim, ela é anestesista veterinária, né? E ela tem alguns conhecimentos mais na área de veterinária, mas ela foi me acalmando muito, que hoje em dia o tratamento é mais tranquilo, que normalmente a Unimed libera nesses casos de emergência. E foi nisso me acalmando. E mesmo assim a Unimed não aprovou a internação. Aí a moça falou, olha, vamos tentar de novo. Aí pede um relatório mais detalhado para o médico e tal, e vamos tentar de novo. Eles foram assim muito assim, a gente via que ela não tratava as outras pessoas igual. Comigo ela não me chamava para eu ir lá na mesa dela. Ela vinha, sentava do meu lado e falava o que estava acontecendo, sabe? Então eu vi que era um cuidado de Deus assim muito grande comigo. E aí ela tentou de novo e mais uma vez a Unimed não liberou. Aí o médico me chamou, falou, olha, a gente pode tentar internar ele pelo SUS ou, como não é uma veia tão principal, a gente pode fazer o tratamento em casa, os remédios são caros, mas existe essa possibilidade, né? Aí no momento assim eu pensei, vamos tentar pelo SUS, né? Porque quando eu liguei várias vezes na Unimed, falei, olha, eu tenho mais de 10 anos de convênio, você não sabia disso. Se em 30 dias eu tivesse incluído ele não teria carências. Por que agora? É uma coisa de emergência, vocês não liberam. Vocês não, se em 30 dias vocês não vão perder, agora vocês também estão perdendo. Aí, mas mesmo assim, com várias ligações e relatórios do médico, eles não liberaram. Aí eu sei que, eu falei, então vamos tentar pelo SUS, né? Aí o médico fez a papelada para tentar internar pelo SUS. Aí chegamos lá no SUS, ele ia ficar no corredor. Aí veio aquele sentimento assim, não, vamos, eu acho que no corredor é uma coisa assim, você pode entrar com uma coisa, sair com outra e sei lá se vai ser tratado bem, né? Já pelo convênio, muitas vezes que eu acompanhei a minha mãe, algumas vezes você chamava a enfermeira, ela demorava pra ir, né? Imagine um corredor. Aí eu falei, Senhor, né? Aí eu falei com a Rosilene, eu lembro que eu falei com a Rosilene, ela falou assim, olha, eu acho que deveríamos tentar, se ele deu a opção de fazer em casa, vamos fazer em casa. Eu falei para os meus pais também, como aqui tem escada, vocês sentiram o drama, né? Que eles têm um degrauzão, né? E aí eles muito bondosamente falaram, não, ele pode ficar aqui, a gente cuida dele. E aí veio uma paz, falando, não era para tentar pelo SUS, né? Era para fazer em casa. Que eu vou providenciar, eu vou cuidar. E nesse momento a gente foi para casa dos meus pais, o médico fez lá o que ele tinha que tomar, eu já passei para comprar. E assim, foi tudo se encaixando. Continuei falando com a Fabi, todo dia eu falava com ela perguntava como que estava, tirava foto para ela ver. Aí aquele medo, né? No outro dia liguei na Unimed de novo, falei assim, olha, eu quero falar na ouvidoria, que se acontecer alguma coisa com ele, eu vou processar vocês.
né? E aí, e mesmo assim, nada aconteceu na ouvidoria. Falei na ouvidoria, a primeira vez que eu conheço uma ouvidoria que não te dá ouvidos, ela sequer me retornou. Ela pediu para a mesma atendente que eu falei me retornar e falar que não era possível, eu estava ciente na hora da contratação que ele teria carências, e eu realmente estava. A minha questão era, eu tinha tantos anos e eu não sabia dos 30 dias, por que não uma coisa tão séria eles liberarem? Mas não era para ser, né? A gente entende que Deus estava no controle, está no controle, e tudo deu certo no tratamento. Eu ficava aqui na empresa, lá, e o Rodrigo foi lá visitar, ele ficou muito feliz com isso também. Eu recebi mensagens assim, tipo, se você precisar que lave a roupa pra mim, eu vou lá e lavo a roupa pra você. O que você precisar, eu tô aí. E cada mensagem, cada detalhe foi muito importante. Foi uma força que Deus estava mandando assim no momento que a gente às vezes parava assim, nossa, eu tenho que ir lá, tenho que ir aqui, tenho que ir lá, tenho que levar isso, tenho que levar aquilo. Os meus pais são idosos, mas ele não podia sair da cama, então mas tudo deu certo. Depois de uma semana, aí a gente teve que pagar uma consulta para ir no médico especialista. Aí esse médico falou, não, pode já andar, esse remédio que você está tomando, você vai tomar por tantos dias, depois vai tomar uma outra dosagem durante 3 meses, e depois desses 3 meses você vai passar de novo com o especialista e ele vai ver. Às vezes você só já volta à vida normal, ou ele vai falar como que vai seguir o tratamento, né? Então a gente está nessa aí da dosagem já diferente. Já marcamos a consulta de retorno com o médico que atende convênio, né? E que inclusive foi um amigo da Rosilene do trabalho que passou algumas semanas antes por um problema parecido e indicou um médico, né, que a gente não conhecia nenhum, né? E é isso. A gente também tem a agradecer demais aos meus pais por terem acolhido eles, ele, né, e eu também, né, porque eu fiquei lá muitos dias e aqui, e a cada um que me mandou mensagens, que mandou para ele, que deu conselhos de, olha, não assina nada, porque se você quisesse internar particular, você podia, mas era um absurdo de valor, então não assina nada. E cada conselho, cada informação foi muito importante. A Fabi, o Dudu estava pequenininho, né? Quantos meses ele? Eu não sei direito quantos meses ele está, mas ele está pequenininho. E ela, todo dia, ela tirava um tempo para me mandar uma mensagem, falar, olha, como que ele está, e conversava comigo para me acalmar. Então, Deus cuidou de todo detalhe, de cada momento, e continua cuidando. E é isso que a gente tem muito a agradecer, que Ele é tão bom com a gente, né? Ele nos ama tanto, 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 que falta palavras. E é isso. Tem mais algum? Não, é isso. Falou tudo. Graças a Deus por isso. Mas separou uma canção para cantar nesse momento, para fechar a mensagem, fechar o testemunho com chave de ouro. Quando o vento está
testemunho de como que Deus cuidou de vocês. Que a gente tem falado, né, que nós somos os dedos de Deus, como dizia Martim Lutero, né? As pessoas são os dedos de Deus para cuidar da gente. Então você relatou várias pessoas, que Deus arregimentou várias coisas para fazer com que as coisas dessem certo e chegassem a esse ponto. E a gente tem que ter um coração grato por isso, e é isso que vocês estão fazendo aqui, agradecendo a Deus. Mas nós não podemos só agradecer a Deus pelo fato do livramento que Ele nos dá. Nosso motivo máximo de gratidão sempre tem que ser a salvação eterna em Cristo Jesus, o cuidado e a proteção que Ele nos dá. Porque mesmo que o pior viesse a acontecer com você, Marcos, o seu destino eterno está traçado. Você tem uma passagem garantida de ida para se encontrar com o seu Senhor. Dessa vez vai ser mais tarde. Mas mesmo que às vezes aconteça de irmos mais cedo, é com Ele que nós vamos nos encontrar. Então a nossa gratidão, ela deve ser pelos pequenos, entre aspas, gestos de cuidado que Deus faz com a nossa vida, mas também isso só faz sentido quando a gente enxerga a luz do grande gesto que Jesus fez por nós. Qual foi esse grande gesto? Morrer na cruz para nos salvar. E o que significa que Ele morreu na cruz para nos salvar? Significa que no começo da humanidade, nossos primeiros pais decidiram romper a sua relação com Deus, Adão e Eva. Decidiram assumir para si a prerrogativa de dizer o que é certo e errado para si. Eles queriam ter a última palavra e não mais depender de Deus. Quando eles fazem isso, é como tirar um peixe de fora da água. O peixe tem liberdade para fazer o que ele quiser, desde que ele permaneça dentro da água. Se a gente tira o peixe da água, ele morre. Nós, como seres humanos, escolhemos, então, na figura dos nossos pais, vivemos fora da água, fora de Deus. E quando a humanidade faz essa escolha, o pecado entra no mundo, a desconexão com Deus afronta o planeta, vem espinhos, ervas daninhas, tudo entra no caos, nosso relacionamento entra no caos, irmão mata irmão, a coisa vira um pandemônio. Então passamos então a viver desconectados de Deus até que Jesus vem como um ser humano nascido de uma virgem, não como um ser humano comum, mas ele nasce de uma forma diferente. Deus implanta ele dentro de Maria. E quando ele nasce, ele não nasce como um ser humano normal, ele nasce sem o pecado original. Então, quando ele cresce e vive sem pecado, o que ele deveria receber é a vida, porque ele não pecou. E todo ser humano deveria receber a morte, porque todo ser humano está desconectado de Deus, mas Jesus não era assim. Só que naquele momento ele decidiu substituir o nosso lugar. Ele decidiu, então, morrer no nosso lugar. A morte que estava reservada para todo ser humano. Porque quando Deus diz, se você comer desse fruto, certamente você morrerá, e o ser humano come do fruto lá no Éden, Deus devia cumprir sua palavra, e eles iriam morrer. Jesus é a solução que Deus dá, para que o ser humano não precisasse morrer. Então Jesus assume para si, nas suas costas, toda a desconexão que a gente teria com Deus, Ele assume isso, e dá a sua vida como pagamento da dívida que o ser humano tinha com Deus. Quando ele morre e ressuscita, um novo tempo se inaugura. Um tempo em que todo aquele que recebe, que percebe que aquela morte é substitutiva, ou seja, aquela morte, Jesus morreu a minha morte, e eu recebo, aceito Ele como meu Senhor e Salvador, a partir desse tempo, então, eu passo a ter um destino eterno. Sou uma carta selada para viver na eternidade. E essa é a esperança que inunda o nosso coração e que deve sempre inundar o nosso coração. Esse é o motivo maior de gratidão. E enquanto nós não chegamos lá, nesse momento da eternidade, onde vamos ver Deus face a face, Deus é faceiro, Deus é extraordinário, Ele faz coisas maravilhosas, como fez na sua vida. E é por isso que hoje a gente para agradecer. E se gratidão fez você refletir sobre alguma coisa hoje, eu queria dar aqui então 3 indicações para você sobre gratidão. E a gente vai encerrar esse momento, ok? 3 indicações básicas sobre gratidão. Primeira coisa, aprenda a ser grato. Ser grato é algo que você aprende, é um comportamento. Você pode aprender a ser grato. Então,
Desenvolva a gratidão. Desenvolva parar e agradecer. Aprenda a ser grato. Número 2. Transforme as bênçãos em louvor. Toda bênção que você recebe, ela não é transformada em louvor, ela se torna orgulho. Se você recebe uma bênção e não transforma em louvor a Deus, ela vira orgulho na sua vida. Ou seja, quando você recebe algo, quando você é reconhecido por algo, receba os elogios, mas passe a glória para Deus. Nós não fomos feitos para ficar com glória. Glórias corroem nosso coração. Quando a gente fica com a glória que é devida a Deus, nós nos tornamos pessoas orgulhosas, egoístas, sedentas de reconhecimento. Então, primeira coisa, aprenda a ser grato. Crie esse hábito. Segunda coisa, transforme as bênçãos em louvor. Terceira coisa, não apenas sinta-se grato, expresse a sua gratidão. Isso é uma coisa que eu aprendi muito cedo no seminário. Foi o que o pastor disse. Toda vez que acontecer alguma coisa extraordinária na sua vida, reúna meia dúzia de amigos, compra uns salgadinhos incomodativos, uns refrigerantes baratos e vai celebrar. Porque se você não cria memórias, se você não para agradecer, se você não expressa a sua gratidão, você não contagia as pessoas a se tornarem gratas. Não sinta-se grato apenas. Expresse sua gratidão. Aprenda a ser grato. Transforme as bênçãos em louvor. Não apenas se sinta grato, mas expresse sua gratidão. A gratidão torna ricos, torna pobres ricos. A ingratidão torna as pessoas ricas pobres. É isso que eu queria deixar para vocês. E a gente vai fazer uma oração agora de ação de graça, agradecendo a Deus pela vida do Marquinhos, da Márcia, por esse livramento e pela morte de Jesus na cruz, que nos deu um destino eterno. E se você, porventura, ainda não deu um passo, ainda não se encontrou com Jesus, ainda não tem uma vida de relacionamento profundo com Ele, Ele está a uma oração de distância. Basta você abrir, é simples, basta você abrir o seu coração e dizer: Jesus, vem morar no meu coração, seja o Senhor da minha vida, me guia. Eu não quero mais viver por mim mesmo. A partir desse momento da sua oração, algo espiritual acontece na sua vida, que o Espírito Santo de Deus vem morar dentro de você, a terceira pessoa da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele mora dentro da gente, passa a habitar dentro de nós e nossa vida começa a mudar de dentro para fora. Vamos orar então? Paizinho querido, muito obrigado, porque no dia de hoje nós nos reunimos em torno de uma palavra muito importante nos nossos dias: a gratidão. Nós amamos o Marquinhos, amamos a Márcia e ficamos felizes demais, com nosso coração transbordando, porque o Senhor fez grandes coisas por eles. Porque o Senhor colocou pessoas na vida deles, porque o Senhor abençoou, porque o Senhor livrou o Marquinhos do mal pior. E hoje eles podem contar isso para nós, com alegria no coração e percebendo em todos os caminhos a Tua poderosa mão. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo que o Senhor fez na vida do Marquinho e na vida dos que estão ao lado, nas consequências. Obrigado, Deus, obrigado mesmo, porque isso impactou a vida de todos nós. Nós te damos glória, te agradecemos do fundo do coração e pedimos que continue a proteger essa família, continue a proteger a Márcia e o Marquinho, o casamento deles, os sonhos e os planos, que não sejam interrompidos por nada, e que a vontade do Senhor aconteça e flua através e na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, estenda suas mãos como quem não tem nada para dar, mas muito oi. Só um minutinho. Assim, eu não conhecia essa música que a Márcia pediu, né? Que ela pediu para que se eu pudesse tirar, para que cantasse hoje. E essa música, assim, ela tocou muito mesmo no coração. Porque a gente vive em tempos que, se eu perguntar aqui quem não tem problema, acho que ninguém não vai levantar a mão. Porque todo mundo tem problema, né? Todo mundo tem algo que está afligindo, algo que tá, ou tira o sono. Eu achei que quando o autor escreveu essa letra, o Espírito Santo deu um entendimento muito grande. Porque ele falou assim, nesse refrão, né? Eu cuido de ti. E assim, eu queria pedir até liberdade para mais o pastor que ia dar a bênção. Para que você está aqui, o pastor fez o apelo, mas
independente deste apelo, você tem algo que está te afligindo, que está te preocupando, às vezes marido, filho, emprego, situação financeira. Então, Deus tocou no meu coração agora para que eu falasse para você que você descanse em Deus, que essa letra fala, eu cuido de ti, descansa em mim e comece a sorrir. É um passo de fé, né? Por que você tem que começar a sorrir? Porque na outra parte do cântico diz, porque o que eu tenho é bem melhor. Quem está falando isso é Deus, nessa parte da canção. O que eu tenho é bem melhor, pois eu sei do seu amanhã. A gente não consegue mal enxergar daqui a um minuto, mas Deus conhece o nosso amanhã. Deus conhece o nosso futuro. E daí ele ainda termina, então recebe o abraço meu. Quem aqui já teve essa oportunidade de receber o abraço de Deus? Então recebe o abraço meu, porque da tua vida eu cuido. É Deus que mandou falar isso para você. Essa tarde eu não poderia terminar sem dar esse recado. Da tua vida cuido eu, assim diz o Senhor. Então descanse e comece a sorrir. Receba. Graças a Deus por isso. Bem, vamos receber a bênção, depois a gente pode até cantar novamente essa canção. Márcia, quer falar alguma coisa? Então você pode encerrar. Você quer falar mais alguma coisa? Marquinha? O Deus está falando, estou querendo terminar o negócio. Deixa Deus fazer. Então, muito obrigada por todos terem vindo. E a nossa casa está aberta para marcar um dia individualmente com cada família. Passar um tempinho também, abençoado. Amém. Marquinhos, quer falar alguma coisa? Não só faça minhas palavras de trabalho. Quem sabe, quem sabe. Homem sabe que É prático demais, homem, né? Oi? Então vamos. Sim, a Márcia falou, eu agradeci também. Já os pais da Márcia, né? Que eu fiquei lá. Vou ter adotado esse filhote aí. Não? Grande, né? Graças a Deus. Então, estenda as suas mãos, como quem não tem nada para dar, mas muito a receber. E ao final da bênção, no gesto apenas simbólico, traga suas mãos no teu coração, internalizando tudo aquilo que Deus falou com você nessa tarde. Queridos, que o Eterno abençoe e guarde você. Que o Eterno sorria para você e presenteie você. Que o Eterno olhe para você bem nos olhos e te faça prosperar. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que sabe o que você passa, esteja contigo. Que o amor de Deus, nosso Pai, que tem o melhor, te acompanhe. E que a consolação, a amizade e poder do Espírito Santo te impulsione, te console, te fortaleça, te encoraje. Não só hoje, mas todos os dias. Amém. Vamos cantar o refrão então, para encerrar?